Opa, agora sim. Nós vimos aí alguns exemplos do tipo de sermão que estamos vendo agora, que é o sermão textual. E o primeiro exemplo, eu acabei fazendo ele completo, né? Depois mandei para vocês, depois comentamos ele pronto. E o segundo exemplo, eu mandei para vocês também, eu desenvolvi o segundo exemplo, mandei para vocês também para darem uma olhada. Eu não sei se vocês conseguiram dar uma olhada nesse outro exemplo. De toda forma, o terceiro exemplo de sermão, que é o que nós vamos trabalhar hoje, na página 44, ele é um pouquinho diferente, acaba sendo a mesma mecânica, né? Mas ele tem uma pouca diferença na forma de desenvolver ele. E eu gostaria de trabalhar juntamente com vocês para a gente poder pegar a forma que se faz isso, tá bom? Para a gente poder fixar melhor essa noção. Então, quando você olha aí para a página 44, terceiro exemplo de sermão textual. Aí ele diz assim, olha, o texto que escolhemos para esse sermão está no livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo 8. Então lhe disseram, declara-nos tu agora por que nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? Donde vens? Qual é a tua terra? De que povo és? Então veja, primeira coisa importante aqui. Ele selecionou um versículo, ele grifou algumas partes deste versículo, porque ele quer trabalhar com essas partes do versículo, tá? Então, aí vocês vão perceber que nós estamos no sermão textual. Por quê? Porque ele está destacando essas partes, tá bom? Aí o Arthur, a irmã Angélica, a paz do Senhor, que chegaram agora, nós estamos na página 44, tá bom? Começamos, a irmã Luzia está aí também, paz do Senhor, querida. Nós estamos dando andamento no sermão textual, falando do terceiro exemplo. Então ele pega esse versículo, ele destaca algumas partes, porque ele vai trabalhar com essas partes. Na sequência, ele vai falar como que ele vai trabalhar, tá bom? E isso a gente vai observando a mecânica, como que funciona esse desenvolvimento do sermão textual. Olha só, grifamos aqui 4 perguntas feitas a Jonas. Dessas 4 perguntas, derivaram as principais linhas de raciocínio que iremos usar para desenvolver nosso sermão textual. E aí ele elenca, né, que são os tópicos, tá? Ele pega aquelas partes que ele grifou e ele coloca aqui, ó, tópico 1, de que nos ocupamos? Então ele pegou aquela pergunta que foi feita para Jonas e ele já está fazendo uma aplicação, tá? Ele não quer trabalhar a questão de Jonas diretamente, né? Ele já está fazendo uma aplicação, ó. De que nos ocupamos? De onde viemos? Qual é a nossa terra? De qual povo nós pertencemos? Então, assim, a princípio, você olhando para essas perguntas, pode oferecer uma certa dificuldade para você pensar em textos bíblicos que você consiga desenvolver nesses tópicos aqui, tá? Algum aqui, de repente, pode até ser um tanto quanto intuitivo, mas nem todos, tá bom? Mas nós vamos ver que dá sim. Ó,
Na primeira divisão principal, que é de que nos ocupamos, traçamos 4 subdivisões para desenvolvê-la. Então, da primeira divisão, ele já criou 4 subdivisões, tá? E aí, como que ele vai fazer? Ele vai responder a pergunta que ele fez com 4 respostas. Ó, primeira subdivisão, primeira resposta. A pergunta é: de que nos ocupamos? Olha a resposta: de fazer a vontade de Deus. 2, de ouvir a palavra de Deus. 3, em meditar na palavra de Deus. 4, em buscar a Deus. Tá? Então ele pega aquela pergunta que foi feita para Jonas, ele torna a pergunta para nós: de que nos ocupamos? Agora ele vai responder. E aqui em cima dessas respostas, em cada uma dessas respostas, ele vai colocar uma referência bíblica. Ele vai dar um direcionamento na palavra de Deus, porque ele não tem que falar com as palavras dele, ele tem que pegar um texto bíblico que embase aquilo que ele vai falar. Então vamos ver como que ele vai desenvolver? Olha, estudando o episódio que envolveu a vida do profeta Jonas e os tripulantes do navio, constatamos que eles entenderam que Jonas era a causa daquela terrível tempestade. Então, primeira observação que nós vamos fazer aqui. O livro do profeta Jonas, nós comentamos na aula passada que é um livro pequeno, são 4 capítulos. Mas ele é pequeno para você ler na sua casa. Ele é pequeno para você ler indo para o trabalho. Ler na hora do almoço, sei lá, no intervalo de alguma atividade. Mas para você, no momento da pregação, você abrir a sua Bíblia e ler aquela história toda, irmão, não tem quem aguenta. Se você ler um capítulo só, já é complicado, né? Mas tem gente que continua insistindo, né? Em ler capítulos inteiros, um monte de versículo. Aí fica aquele negócio maçante, as pessoas se cansam, perde o foco, fica bem complicado, né? E a gente precisa tomar cuidado com isso, porque quem tem que saber do assunto é a gente que está pregando. Então, olha só o que ele comentou. Estando o episódio que envolveu a vida estudando o episódio que envolveu a vida do profeta Jonas e os tripulantes, ou seja, ele fez um estudo, o pregador, tá? Queria falar, Eliseu? Eliseu? É que tá aberto, não. Tá, porque tá uns ruídos aí. Pode fechar, por favor. Fecha o microfone, por favor. Então, o que acontece? É o pregador que tem que conhecer o assunto. Ele não tem que ficar lendo na hora, né? Não, porque para as pessoas conhecerem a história. Olha, você pode até dar uma pincelada baseado no que você estudou, você pode fazer um comentário breve, né? Para poder contextualizar. Mas se você pegar para ler toda aquela história, vai tomar o seu tempo, as pessoas vão se enfadar e vai perder o objetivo, né? Vai ficar complicado, porque o objetivo é o quê? É aplicar o texto de alguma maneira, tá? E a ideia aqui é essa. Olha só, em face dessa situação, ou seja, vivida por Jonas, né? Eles se interessaram pela identidade do profeta. E a primeira pergunta que fizeram foi: que ocupação é a tua? O contexto encontrado no versículo 10 desse capítulo nos faz saber que Jonas já havia contado que fugia da presença de Deus, estava fora da sua ocupação. Isso causou neles um temor ainda maior, tá? A lição que tiramos disso é que, mesmo em situação adversa, não devemos ocultar nossa ocupação. Aprendemos também que Jonas não estava envolvido na sua ocupação, né? Ele saiu, né?
do que ele tinha que fazer, fazendo a vontade de Deus, pois era nisso que ele deveria estar ocupado, visto que era um profeta do Senhor. Deveria estar a caminho de Nínive, na missão de pregar aos ninivitas. O que está acontecendo aqui? Esse texto todo que nós estamos lendo, isso aqui já é o pregador comunicando com o seu público o assunto que ele quer tratar. Ele está detalhando o assunto. Então ele não pegou a história para ler, para depois que ler a história, ele vir tentar explicar. Não, ele já está aqui com as palavras dele, colocando a situação, porque ele está construindo um raciocínio. Por isso que está todo esse texto escrito aqui, né? Quando a gente vai aqui para o próximo parágrafo, olha, ele está agora fundamentando, trazendo referências. Olha, no texto de Marcos 3,35, o Senhor Jesus afirma que qualquer que fizer a vontade de Deus pertence à sua família. Olha, isso significa que para pertencer à família de Deus, precisamos nos ocupar em fazer a vontade de Deus. Ó, aplicando o texto, né? Lembra da pergunta? Qual é a tua ocupação? Né? E aí ele perguntou assim, do que nos ocupamos? Primeira resposta, de fazer a vontade de Deus. Aí ele fez esse comentário, agora ele traz uma referência em Marcos 3,35, tá? E ele finaliza falando aqui, ó. Isso significa que pertencer à família de Deus, para pertencer à família de Deus, precisamos nos ocupar em fazer a vontade de Deus. Ele está pregando. Ele já está pregando aqui, tá bom? Quem se dispõe em fazer a vontade de Deus, consequentemente, deve se ocupar também em ouvir a palavra de Deus, pois era exatamente isso que Jonas deveria estar fazendo, tá bom? E ainda ele vai dar mais uma comentada aqui, ó. Em Lucas 10:41, o Senhor Jesus reprova a atitude de Marta, que se ocupava, olha, que se ocupava com muitas coisas, menos em ouvi-lo. Numa só palavra, com que vivemos tão ocupados? Tá vendo que ele está aplicando o texto? Ele está. O que é aplicar? É fazer as pessoas pensarem, né, sobre si a respeito daquilo que está sendo pregado. As pessoas se colocarem no lugar, as pessoas pensarem na sua vida, no que precisa, né, fazer e agir, tá bom? Aqueles que se ocupam em fazer a vontade de Deus, ouvindo a sua palavra, também devem se ocupar em meditar nela. Esse foi o conselho que Paulo deu ao seu discípulo Timóteo, né, em 1 Timóteo 4,15. O salmista disse que quem medita na palavra de Deus é um bem-aventurado. E aí ele já dá a referência, Salmo 1, versículo 2, tá bom? Em que Jonas devia estar meditando enquanto estava deitado no porão do navio? Na palavra de Deus ou na sua chegada a Tarsis? Em que vivemos meditando nos momentos de solilóquios, né? Ele coloca aqui que isso aqui, na verdade, significa monólogos, né? Monólogo quando a pessoa está falando sozinha, pensando alto, né? Então, ele usa essa palavra solilóquios, que é monólogos. Então, aí ele está aplicando, continua aplicando ali a primeira subdivisão. Quem se ocupa em fazer a vontade de Deus gosta de ouvi-la e nela meditar. Ouvi-la quem? A palavra de Deus, né? Isso produz o sentimento de buscar a presença de Deus. Penso que era em tudo isso que Jonas deveria estar ocupado. Mas ele se desviou do destino que Deus lhe traçou e foi dormir no porão do navio, sonhando com Tarsis, que para quem habita na Judéia ficava no fim do mundo, era muito longe, né? O que isso representa para nós? Será que estamos ocupados na missão que Deus nos deu? Ou estamos envolvidos com coisas tão distantes e diferentes? Está percebendo que ele está pregando?
Ele está pregando. Então ele escreveu a pregação dele toda aqui. Isso aqui não é um esboço. Nós já vamos chegar no esboço. Aqui ele já está pregando, já é a pregação aqui, tá? Gosto muito da passagem de Isaías, capítulo 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Pois ela nos lembra que Deus, embora seja onipresente, deve ser buscado. E nos faz saber também que ninguém pode buscar a Deus no lugar de outro. Então veja, ele fez toda uma aplicação da primeira subdivisão, trouxe várias referências, né, comentando, aplicando. Pronto, maravilha, fechou aí. Então veja que aqui, talvez ele tenha gasto 10 minutos, né, para desenvolver até aqui, 10, no máximo, aí uns 13 a 15 minutos, tá? Devido aqui à quantidade de referência. A segunda divisão do nosso sermão, né, de onde viemos, né? Cadê? Ah lá, de onde viemos? Aqui, na verdade, deixa eu ver, ele só desenvolveu... não, ele desenvolveu aqui as 4 subdivisões, né? Além de responder as 4 respostas, ó, de fazer a vontade de Deus, ouvir a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus e buscar a palavra de Deus. Eu nem prestei atenção, mas ele desenvolveu as 4 subdivisões até aqui. Então tá adiantado o processo, sim. Aí a segunda divisão principal do nosso sermão, de onde viemos, né? Emergiu da pergunta feita a Jonas, de onde vens? Essa pergunta foi feita ao profeta exigindo não só sua identificação, como também o seu objetivo naquele lugar. É como se lhe perguntasse, o que lhe trouxe aqui? Qual é o seu objetivo nesse navio? O contexto está no versículo 9, onde ele responde, eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Essa pergunta levou-me a 2 respostas que usarei como subdivisões. Então veja, ele analisando o contexto, ele percebendo a história, tá? Então aí ele criou 2 subdivisões. Ele coloca mais 2 subdivisões naquela segunda divisão, né? Primeira, de uma transformação divina, né? E segundo, de um mandado. E aí ele vai comentar, no exercício da nossa missão cristã, às vezes temos que responder algumas perguntas aos nossos interlocutores. Ao perguntar de onde viemos, as pessoas querem saber quem somos e qual é nossa pretensão. Aí ele vai trazer referências nesse sentido, né? No texto de Juízes 17:9, lemos que Mica fez ao jovem levita a seguinte pergunta, de onde vens? O que Mica queria saber mesmo era a identidade do jovem e o que ele pretendia ali. E o jovem respondeu satisfatoriamente, sou levita de Belém de Judá e estou procurando um lugar para morar. A lição que tiramos de tudo isso é que antes ou enquanto falamos de Jesus para alguém, precisamos falar do que Jesus fez na nossa vida e o que ele representa para nós. O nosso testemunho de vida às vezes fala mais alto do que o nosso testemunho de fé. Precisamos mostrá-las que o que lhe oferecemos produziu efeito positivo em nós. Então, veja que ele busca referências que estão ligadas às divisões e subdivisões que ele escolheu, que ele demarcou, tá? Ele coloca as referências, ele faz o comentário e ele faz a aplicação. Como que isso acontece? Primeiro, conhecendo o texto bíblico, né? Porque você conhecendo, você vai lembrar, né? Por isso que é importante conhecer a palavra de Deus, porque assim a gente não vai falar da gente. A gente não vai ter que passar aquele tempo ali só dando testemunho ou contando alguma história que a gente ouviu, algum exemplo de algum amigo, alguma coisa desse tipo. A gente vai
para a Bíblia e usa a Bíblia para aplicar na vida da igreja. E tem que ser dessa maneira que precisa funcionar, tá? Então veja que da mesma forma que eu peguei aquele sermão que ele propôs, eu desenvolvi aquele esboço, busquei desenvolvi os tópicos que ele propôs, né? Busquei referências, preenchi completinho, fiz a introdução, desenvolvi os tópicos e finalizei com a conclusão. Pronto. Aí é só deixar o Espírito Santo te usar, que vai embora, vai tranquilo. Os irmãos estão conseguindo entender? Alguém que tem alguma dúvida, gostaria de fazer alguma colocação? Tá tranquilo? Bom, ou entendeu tudo ou não entendeu nada, né? Tranquilo. Hã? Eu ri agora do comentário que você fez, mas tá tranquilo. Ah, tá bom. Então, Eu não entendi muito ainda não, mas estou tentando me esforçando aqui. tá se esforçando, né? Quer a oportunidade amanhã para trazer o ensino? Não, por enquanto eu vou deixar com o professor que ele está mais habilitado. Ai, ai, ai. Irmão, deu sim. Fala, Arthur. Tranquilo, deu pra entender sim. Maravilha. Então, olha só. Então, veja, aí ele traz uma outra referência aqui, olha. Em 2 Reis, capítulo 5, versículo 25, Eliseu perguntou a Geazi: de onde vens, Geazi? O que Eliseu queria era que ele falasse onde havia ido e o que havia feito. Veja que essa pergunta que Eliseu faz, ele faz essa pergunta para Geazi quando? Quem é Geazi? Quem é Eliseu? Quando foi que aconteceu isso? Você vê como que é importante conhecer o texto bíblico, conhecer as histórias, né? Então, a gente precisa criar esse hábito de leitura, né? Uma leitura intencional, uma leitura meditativa, uma leitura não assim... tem uma palavra mais apropriada que eu não vou lembrar aqui. Não é uma leitura casual, sabe? Que você pega assim, deixa eu ver esse versículo. Ai, que versículo bonito. Não. Quem é esse personagem? O que aconteceu aqui? Por que ele está aqui? Peraí, deixa eu ver. Ele é um rei. Quando ele começou a reinar? Ele começou a reinar aqui. Reino do Norte, Reino do Sul. Como que é esse negócio aqui? Um rei que agradou a Deus? Um rei que desagradou a Deus? Tudo isso vai fazer a gente guardar aquele assunto. Então, quando você olha para essa história aqui, para essa pergunta, você vai lembrar que Geazi é aquele moço que ajudava Eliseu e que quando veio Naamã para ser curado da sua lepra, ele trouxe vários presentes. Mas o profeta Eliseu sequer saiu na porta para receber o Naamã. E quando falou que tinha presente para ele, ele falou: não quero presente. Muito obrigado, pode ficar sossegado. Obrigado. E mandou ele embora, ele levou os presentes embora. Você está vendo que você precisa saber disso? Precisa saber, senão como é que você vai usar essa informação aqui? Você não consegue usar. Tá? Sabendo dessa informação, fica fácil. Tá? Porque você sabe que Geazi, quando Naamã foi embora com a sua carruagem, Geazi foi atrás. Ele foi atrás. E aí chegou lá e falou: sabe o que é? Que o meu senhor, ele falou que ele queria aquelas coisas lá que você queria dar para ele, aí tava pensando aí, né, quem sabe, você não queria deixar comigo? Aí ele pegou as coisas. Ele pegou as coisas, né, zoião, levou para si. Quando ele chega lá e encontrou Eliseu, aí Eliseu perguntou para ele: de onde vens? E essa pergunta, né, como está aqui, olha, de onde vens, Geazi? Era uma pergunta intencional. Era uma oportunidade de Geazi falar assim: meu senhor, me perdoa.
Eu fui olho grande, fui olho gordo. Eu cresci os olhos naqueles presentes. Eu não aguentei, foi uma fraqueza minha, me perdoa, não devia ter feito isso. Eu sou o pior de todos, eu sou um lixo. Essa deveria ser a postura dele. Mas qual é a postura da pessoa quando erra? É esconder, é se acovardar, é omitir, é ficar quietinho. Sabe a criança quando faz uma traquinagem e fica toda desconfiadinha? A gente, quando faz uma coisa errada, a gente é assim. Não deveria. Deveria se apresentar. Olha, realmente, eu errei, eu fiz uma coisa errada. Porque quando Eliseu abordou ele, certamente ele já percebeu, ih, deu ruim. O negócio agora apertou pro meu lado. Ai, Senhor, me perdoa. Eu não aguentei, eu tive que ir. Eu fui fraco. Eu reconheço que fui fraco. Eu até vou lá devolver se o senhor quiser. Olha, fica tranquilo, usei até o seu nome, não deveria ter usado. Só que ele não foi suficientemente uma pessoa respeitosa, uma pessoa que considerava o seu senhor. Ele escondeu. Não vim de lugar nenhum, não fiz nada, não fui a lugar nenhum, tô de boa, tô tranquilo. Aí ele falou: eu sei o que foi que você fez. Então, só por isso, a lepra que era dele agora está em você. E a palavra de Deus diz que ele ficou leproso, hein? Aí outra história. Fala, Arthur! Irmão, na escola dominical passada agora, irmão falando de saber a história, né, certinho, eu embarquei de uma não saber a história. Aí eu comecei a falar, né? A Maria logo falou: irmão, eu acho que você tá falando de história errada. Ai! A primeira aula dela já me corrigiu, já, irmão. Toma, neném! É isso aí, mas acontece mesmo. E olha, irmão, esse exemplo que o Arthur está dando é tão sério, mas é tão sério, porque o irmãozinho mais simples da igreja, ele pode ser um advogado. O irmãozinho mais quietinho da igreja, ele pode ser um teólogo, um profundo conhecedor. Então a gente tem que ter muito cuidado, sabe? Para não falar besteira, para não falar coisas sem fundamentação, coisas fora de contexto, falar coisas que a gente acha. É um perigo. Não, não, não. Só fale o que você sabe. Ainda mais informação, quiser dar algum dado, porque aconteceu na Ucrânia que na Rússia, a Ucrânia lançou lá uns drones com bomba e explodiu lá no prédio e tal. Isso é um dado, irmão. A pessoa vai ali no Google e pesquisa e vai saber. Então a gente tem que ter cuidado. Tudo que a gente vai falar precisa. Deus abençoe, obrigado. Tudo que a gente vai falar precisa estar fundamentado, é de certeza, só trabalhamos com certeza. Assim como a Maria, ela chamou a atenção, né, não no sentido de corrigir, mas no sentido de falar: Arthur, me ajuda aí. Eu acho que não é bem assim, né? Então, a gente pode estar com um público que pode estar com conhecimento que nós não estamos. Então, nós vamos falar do que nós sabemos e não do que nós achamos. Precisa sempre ter muito cuidado com isso aí. Amém? Então, olha só. Conhecimento do assunto. Senão, não dá para desenvolver. A gente, sem conhecer a história bíblica, a gente não consegue desenvolver. É complicado, a gente vai ficar com uma visão reduzida, míope, né? Conhecimento muito reduzido, isso é muito perigoso. Amém? Então vamos lá. O mesmo é verificado em Gênesis 3:9, né? Onde estás? Quando Deus ele vai procurar Adão e
ele faz essa pergunta, né? Logo após a queda, quando teve o pecado, comeram do fruto. Então, Deus, ele vai e pergunta: Adão, onde estás? Então, o que estava acontecendo? Deus não estava interessado em saber onde Adão estava, né? Porque ele já sabia, isso é muito óbvio. Isso é óbvio, Deus é onipresente, é onisciente, é onipotente, sabe tudo, está em todo lugar, vê, né, conhece todas as coisas. O que ele queria era ouvir dele uma confissão. Mesma situação em relação a Geazi. O homem, e quando eu falo o homem, eu estou falando o ser humano, porque a palavra Adam em hebraico significa humanidade ou ser humano. Então, Adão significa homem ou ser humano ou humanidade, tá bom? Então, o ser humano, ele sempre foi do mesmo jeito e é do mesmo jeito até hoje. Tá? Então, assim como Geazi se omitiu, Adão já tinha se escondido já. Adão já tinha se escondido, né? E os irmãos conhecem a história, foi aquele negócio, a mulher que tu me destes, a serpente, e fica um empurrando pro outro, e Deus, ó, desceu o castigo em todo mundo, né? Todo mundo tomou no lombo, tá bom? Precisamos confessar para as pessoas tudo quanto o Senhor fez, Senhor Jesus fez em nossas vidas, e em seguida dizer que na vida delas o Senhor pode fazer mais ainda. Está aplicando a palavra. Ele está pregando aqui, tá? Precisamos fazer as pessoas saber que temos uma missão de proclamar a mensagem do Evangelho e que elas têm grande necessidade disso. Da terceira divisão principal, qual é a nossa terra, extraímos apenas uma subdivisão, né? Tá lá, Jerusalém Celestial. A resposta, né? Qual é a nossa terra? Jerusalém Celestial. A resposta dessa pergunta está no seguinte contexto: mas a nossa pátria está nos céus. Filipenses 3:20. Vivemos aqui no mundo como peregrinos em demanda da nossa morada eterna. Aí tem mais duas referências. Se alguém nos considerar loucos, quiméricos, não devemos nos sentir ofendidos, porque isso é privilégio somente dos santos. Desde os tempos mais antigos, nossos irmãos já conheciam esse lar maravilhoso e o saudaram com saudade. Então você vê, ele está fazendo um comentário, ele está trazendo uma aplicação, mas ele te dá referência no que ele está baseando a sua fala. E isso é importante demais, tá bom? Isso é indispensável. E Arthur levantou a mão de novo, não, né? Sim, irmão. Sim, diga. E com relação ao domínio, não falei domínio do assunto, né? Na quinta-feira que eu fui pregar, eu tinha jogado a pregação para a inteligência artificial reorganizar e ela colocou o número do versículo errado. Aí eu falei o número do versículo errado. Mas como eu já tinha um certo domínio do assunto, já tinha estudado bastante, isso não me afligiu. Então, mesmo quando você já tem um domínio do assunto, se você faz uma anotação errada por equívoco, você consegue contornar e ir para frente. Na verdade, o que acontece? As ferramentas digitais são uma maravilha. Ajuda muito. Quando eu estou preparando o estudo da escola dominical, se eu assistir um vídeo, se eu pegar um comentário na internet, tá lá com várias referências, olha, não passa uma que eu não abra a Bíblia para conferir se é aquilo mesmo. Não pode, irmão. Não pode. É perigosíssimo. A inteligência artificial, ela me deu uma referência, porque eu não vou conseguir ver agora, eu até printei. Ela me deu uma referência de um assunto
Ah, não vou lembrar, peguei agora assim de surpresa. Mas o que acontece é o seguinte, a inteligência artificial, ela é resposta, ela é uma resposta de pesquisa de vários assuntos, vários bancos de dados. O computador rapidamente busca aquilo lá e te traz. Irmão, pode vir um monte de coisa errada. Pode vir um monte de coisa que não tem nada a ver, vai confundir, tá? E pode te derrubar, pode te atrapalhar. Então, como que funciona? Como que faz? Não pode usar? Deve. Inteligência artificial é coisa boa. Bem utilizada é maravilha. Mas você tem a sua responsabilidade. Não abra mão de conferir tudo, de verificar se é aquilo mesmo. Então, quando você faz uma pesquisa no Google, as primeiras respostas são inteligência artificial. Você pode observar, né? Que é uma inteligência artificial do Google, que ele já vai te dar o negócio mastigado. O problema é que aquele mastigado, às vezes, está meio misturado com algumas coisas, né? Que não vai servir, não. Então, como que você resolve? Conferindo, tá bom? Depois daquela primeira opção de resposta, mais abaixo tem outras respostas. Vai comparando, pega a sua Bíblia, confere cada referência, cada assunto que falar, confere lá, porque senão você fica vendido e aí é triste, aí é preocupante, tá bom? Muito bem, ó, Jerusalém Celestial, né? A resposta dessa pergunta, já falei aqui, seguindo no outro parágrafo, se alguém nos considerar loucos, quiméricos, também já falei isso, gente. Vocês não estão me ajudando mesmo, hein? Olha lá, na quarta divisão principal, de qual povo nós pertencemos? Encontramos duas ideias correlatas para usarmos como subdivisões. Aqui, ó, quando ele está colocando aqui esse comentário, aqui ele não está pregando ainda. Aqui ele está falando como ele construiu, tá? Aí depois, quando ele começa a comentar as divisões, aí já é a pregação dele, tá? Para garantir que não sobra nada para o diabo, Deus criou dois caminhos para entrarmos na sua família divina. Ó, aqui já está pregando. O caminho do nascimento, está lá em 1 João 3,9. E aqui eu pequei porque eu não conferi. Eu vou conferir agora com vocês, tá? Eu gosto de conferir isso aqui, ó. 1 João 3,9. Onde que está 1 João, irmão? Tem que aprender onde está 1 João, hein, irmãos? Para não ficar sofrendo aí, né? Na hora de achar os livros. Tem que ter o hábito de procurar na Bíblia. Ó, capítulo 3, versículo 9. O que ele fala? Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua mente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Pronto, o que ele falou? Que é um caminho, né? Para fazer parte da família divina. 1 João, capítulo 3, versículo 9. É assim que funciona. Ele te deu a referência? Deu. Confere. Vai lá e vê se está falando o assunto. E o caminho da adoção. Ele dá duas referências, Gálatas e Efésios, né? Para entrar no cenário da vida material, o homem precisa nascer. No caso da vida espiritual, as coisas não são diferentes. Aí ele fala João capítulo 3, versículo 3. Você que conhece Bíblia, já acendeu aí a história do diálogo, né, de Jesus com Nicodemos, né? Jesus conversando com Nicodemos, está lá em João, capítulo 3. Então quando você passar a ler a Bíblia intencionalmente, meditativamente, né, estudando, fazendo anotações, dando aqueles destaques, né, com marca-texto, a palavra ela vai ficando, sabe, gravada assim para você. Você vê a referência, você já sabe o assunto, tá bom? Então aqui é o diálogo de Jesus com Nicodemo. Necessário vos é nascer de novo, importa que venha nascer de novo, né? E por aí vai aquela história. Ninguém pode nascer sem que antes tenha sido gerado. Com respeito a isso, Tiago também nos escreveu.
pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Né? Tiago 1:18. Por um lado, somos chamados filhos por adoção, porque dantes já existíamos com uma natureza diferente da natureza de Deus, e não pertencíamos a Deus. E por outro, somos chamados filhos por geração, porque a natureza velha morreu e nascemos de novo, e passamos a pertencer a uma nova criação. De qualquer forma, não sobra nada para Satanás. Se somos filhos por adoção, somos herdeiros. Se por geração, somos herdeiros também. E tem referências aí. Se temos a certeza de que a nossa pátria está no céu, logo então devemos estar certos de que somos cidadãos do céu. E aqui, se ele quisesse, ainda dava para pôr outra referência, né? Salmo 15, né? Que é o cidadão do céu. Quem habitará no teu santo monte? E se somos cidadãos do céu, então aqui na terra não passamos de peregrinos viandantes em demanda da nossa pátria. Portanto, não devemos ignorar o modo adverso pelo qual o mundo nos trata, pois nada podemos esperar dele, como de nós ele nada espera. Glória a Deus. Veja, ele está pregando, tá? Ele está pregando. E aí, para finalizar, de acordo com a natureza do texto que desenvolvemos, concluímos que para esse sermão o título que ficaria melhor seria Nossa Verdadeira Identidade. E o assunto seria Nosso Destino Final. Veja que ele desenvolveu todo o texto e veio na mente dele uma ideia de como seria um bom título. Às vezes você vai começar um sermão, uma pregação, você vai começar pelo título, porque você tem uma ideia a respeito de uma coisa. Crer em Deus é ter fé, é acreditar no impossível, tal. Você desenvolve alguma coisa, assim, uma ideia. E aí você começa a ver referências, começa a desenvolver tudo, mas quando você conclui, aí você fala, não, mas isso aqui fica melhor com outro título. Aí você pode até mudar aquele título, porque é uma nova ideia que surgiu depois que estava tudo terminado, tá? Aqui finalizamos nossa tarefa no desenvolvimento de mais um sermão textual. Agora só nos resta organizá-lo em forma de esboço. Então, quando você olha para esse esboço que ele vai mostrar agora, ele só apresenta o título, o tema, e aí ele vem com os tópicos, tá? Que são aquelas perguntas, né? As divisões, subdivisões, vêm colocadas ali e pronto, não tem mais nada. Mas como que funciona isso? É porque tudo isso aqui que ele falou aqui, quando ele olha para esses tópicos, ele lembra dessas coisas aqui. Tá? Então você tem que fazer assim? Não exatamente. Você pode até escrever tudo isso, mas você não pode passar o tempo todo da pregação aqui, ó, olhando para a folha. Isso não vai ser legal. A comunicação ela fica perdida, né? Passa uma sensação de insegurança, passa uma sensação de falta de domínio, né? De despreparo. Então, como que você faz? Hoje, estamos aqui saindo da escola dominical, o pastor falou para você trazer uma palavra à noite. E agora? Como que faz isso? Né? É por isso que vocês que estão aí estudando, se preparando, desenvolvendo, já sabem que você precisa, anota essa palavra, você precisa ter um sermonário. Sermonário. O que é um sermonário? Você teve um sentimento hoje a respeito de um assunto. Você vai começar a desenvolver um sermão. Você vai começar a desenvolver algo como se você fosse pregar amanhã, ou depois, ou na quinta-feira, né? E aí, você não teve a oportunidade. O que você faz agora? Guarda, né? Aí o pastor vai falar assim para você, ô, irmã Angélica, hoje eu não estou bem.
Você tem um sermão aí no óleo? Tem uma palavra no óleo? Significa o quê? Tem algo preparado? É diferente de falar assim, ó, prepara algo aí rapidinho, dá um jeitinho aí, porque hoje eu vou ter que te dar a oportunidade que eu tenho que atender fulano, por exemplo. Né? Não, isso aí é outra coisa. Aí é te colocar na fogueira, né? Mas pode acontecer também, tá? E é por isso que é bom conhecer a palavra e estar sempre pronto. Mas geralmente é isso. O seu sermonário é uma coleção de sermões. Você tem vários sermões prontos, de vários assuntos. Ah, você recebeu um chamado para pregar hoje à noite, né? Agora são 11h30, meio-dia, e você vai ter que apresentar uma palavra hoje à noite. É muito curto, irmão, o tempo. É pouco tempo para você preparar. Porque um bom sermão, ele vem de pesquisa, ele vem de leitura do texto, muita leitura. Você vai ler na hora um versículo, mas não é esse único versículo que você vai ler para preparar o sermão. Você tem que conhecer o contexto daquele versículo. Você tem que saber o que veio antes, o que originou, por que chegou naquele assunto ali. Então você tem que ler antes, você tem que saber o desfecho. Você não precisa ler tudo lá na hora, mas você precisa saber. Você precisa estar por dentro para não ser pego de surpresa, né? Não falar coisa indevida, né? Não se perder, tá certo? Então é pouco tempo. Por isso, se você já tem alguns sermões já na reserva, já no óleo, né? Tá lá na botija. A hora que for acionado, opa! Ô glória! Amém! Amém? Tem sim. Pronto. E aí fica fácil, fica tranquilo. Esta é a vida do pregador. Bem-vindo ao time. É assim que deveria ser. A gente sabe que, infelizmente, né, pela falta de conhecimento, pela falta de preparo, as pessoas preferem depender da revelação. Né? Vamos ver o que o Espírito Santo tem para hoje. Eu já mais de uma vez, uma pessoa falou para mim assim, irmão, eu espero até chegar na porta da igreja. Eu não sei o que eu vou pregar. Eu espero até chegar na porta da igreja. E às vezes eu só vou saber quando eu chego na porta da igreja. Bacana. Deve ser uma biblioteca, né? Porque não é possível. Deve ser uma biblioteca. A cabeça deve estar assim, com tudo ali, né? Sei lá. Porque, irmão, não é assim que funciona. Porque se fosse assim, aquele irmãozinho que tem uma vida ali, sabe? Aquela irmã firme, que tem uma vida com Deus, que ora, que está sempre buscando a presença do Senhor, seriam os melhores pregadores. Tem intimidade com Deus, é uma bênção, não fica falando mal da vida de ninguém, né? Tem comunhão com os irmãos. Meu Deus do céu, seriam os melhores pregadores. E são? Claro que não. Claro que não. Porque pregação é preparo. Tá? Pregação é leitura. Pregação é conhecer contexto, é conhecer histórico, é conhecer cultura. Pregação depende de tudo isso. E você vai esperar chegar na porta da igreja para o Espírito Santo te revelar o que você vai falar? De onde saiu isso, irmão? Negativo. Negativo. Não tem como. É bem verdade que a gente se acostumou a ficar dando glória, ficar dando aleluia, né? Para muita gritaria, para muita falação de tantas coisas que não são o texto bíblico, não é evangelho, não é palavra. Infelizmente a gente acostumou. De modos que quando você chegar com um sermão bíblico, palavra, não espere glória não, irmão. Pode ser que
escape algum lá, tem algum, mas é pouco. Porque, infelizmente, nós somos acostumados com essas coisas superficiais, com muita pulação, muita gritaria, muito bate no ombro do teu irmão, né? Fala pro irmão que tá do teu lado aí, sei que lá, ai, meu Deus do céu. Difícil, né? Mas são as modas, né? As ondas que vêm e que passam. Mas ele vai embora e você não lembra mais nada do que ele falou. Uma palavra bíblica, um sermão bem preparado, bem estruturado, é inesquecível. É inesquecível, porque ele fala com você, você vê a importância, né, a profundidade que aquele assunto foi tratado, e é benção, irmão. É só maravilha. Amém, queridos? Eu quero saber de vocês aí. Ficou dúvida, dificuldade, o que vocês viram aí da montagem desse sermão? Vou até voltar para a página 44 aqui, ó. Voltei para o começo. E aí, quem que quer falar e começar a falar? Pega a fila. André, vai falar? Não, vou mexer. E aí, tá todo mundo no silêncio, ninguém quer falar, tá com medo. Ou será Meu que... áudio tá saindo? Oi? O meu áudio tá saindo normal, né? Tá sim, tá normal. Então, aí o que importa é isso, irmãos, é a gente observar a forma que o sermão é construído. Por isso eu fiz questão de pegar ponto por ponto, tá? A maneira da escolha do versículo. Ele pegou um versículo, mas ele demonstrou que conhece a história toda, né? Ele não ficou só naquele versículo. Ele conhece toda a história, então ele consegue utilizar, ele sabe do que ele está falando. É dessa maneira que nós devemos trabalhar. É dessa maneira que nós devemos construir o nosso sermão. Não adianta chegar lá na igreja e ler aquele capítulo enorme, aquela história toda e tal, só tomando tempo, aí não tem aplicação, não tem explicação, não tem conclusão. Você vai para casa com o quê, irmão? Não vai para casa com nada. Com nada. É uma pena, né? Porque é um tempo, você vê, a pessoa trabalha o dia inteiro, cansado. Ah, eu vou para a igreja. Amém. Aí vai lá para a igreja, né? Esperando a expectativa. Vamos ver o que Deus vai falar hoje. E Deus quer falar todo dia, irmão. Sabia disso? Deus sempre quer falar. E Deus sabe que a gente precisa ouvir. Aí chega lá, é tanta ladainha. Perdão, né, irmão? Permita-me falar dessa maneira, porque é muita volta, sabe? E quer ficar contando vantagem, contando história disso, contando história daquilo outro. Misericórdia! É só o Pai, é só Jesus. Esse nosso estudo é para que isso não aconteça conosco, que nós não sejamos mais do mesmo. Mais do mesmo está surgindo aí toda hora, irmão. Está toda hora surgindo aí. Um exemplo básico, eu não quero aqui me colocar como melhor do que ninguém, de forma nenhuma. Qualquer um dos irmãos e irmãs que se preparar pode fazer igual ou melhor, com certeza melhor, porque minha memória já não é grande coisa, vocês têm uma memória melhor que a minha, são mais novos do que eu. Mas quem teve a oportunidade de pegar as últimas aulas da escola dominical e ver a profundidade em poucos assuntos, né? Algumas palavras, o tanto de coisa que você escava, estão tudo lá, essas informações estão tudo aí ao dispor de todos, acessível, mas tem que saber como buscar, como colocar, como distribuir, como aplicar, né? Para quê? Para que haja conhecimento. Aquilo que a gente não fazia nem ideia, acaba vindo à tona e é bênção.
Tá? Então, mais do mesmo nós não estamos querendo, não. Pensou um professor que fica lendo a revista da escola dominical, Jesus? Você recebe a revista da escola dominical para você ler. Então, leia em casa, né? Agora, se eu vou lá, fico lá na escola dominical, só lendo a revista, ai, Jesus. Dá não, irmão. Então, a gente precisa desenvolver o assunto. Por quê? Porque a gente se preparou. Então, nós estamos aqui estudando, não é para ser mais do mesmo, é para fazer a diferença, é para ser usado por Deus, é para que através de nós o Senhor fale com a sua igreja. Amém, meus queridos? Alguém queria fazer alguma pergunta, alguma colocação? Nós vamos finalizar. Já temos condição de estar finalizando. Essa é a hora. Tudo tranquilo? Todo mundo aí inteiro? Então, maravilha. Amém. Ó, na semana, eu vou ver se eu faço uma pegadinha aí para poder pegar vocês. Ele finalizou depois o sermão, né? Finalizou aí na página 48. Ele fez ali o esboço e ele fez um comentário no final lá, ó. Após a organização do nosso esboço desenvolvido, veja como ele ficou alinhado. Note que trabalhamos todas as expressões de destaque dentro de uma única linha de raciocínio. O que ele está falando? Aquilo que ele destacou lá no começo do versículo, né, ele colocou tudo em ordem e as coisas tudo combinando e conversando entre si, tá? Buscando no contexto ideias que convergem para o mesmo pensamento do texto selecionado. Agora só nos resta ir para o púlpito e comunicá-lo ao povo de Deus e até para o povo sem Deus. Maravilha, né? Mas aí eu quero ver o que eu vou fazer com esse quarto sermão. Talvez a gente proponha um trabalho para os irmãos tentar desenvolver, tá? Eu vou dar uma olhada nele, que eu não olhei. Vou dar uma olhada nele, se vale a pena, porque dependendo a gente pode propor para a próxima aula, né? Nós já estamos aqui encaminhando, deixa eu ver mais quantos sermões nós vamos ter aqui. Mais uns dois sermões aqui, e nós já vamos entrar no sermão expositivo. E o sermão expositivo é o calcanhar de Aquiles. Ele é mais complicadinho, ele é um pouco mais completo e ele vai exigir bastante de nós. Como nós estamos aprendendo a ler a Bíblia desde o sermão temático, chegamos agora no sermão textual, está exigindo um pouquinho mais de nós, tá? Quando for, então, para o sermão expositivo, aí vocês vão ver que maravilha, que coisa linda. Então, tá bom, meus irmãos, nós vamos aprender junto, vamos ser bênção e vamos estar à disposição aí da igreja, né, e do Senhor para sermos vasos de honra. Amém? Vamos orar e vamos já estar finalizando esta aula. Pai de amor, Deus bendito, muito obrigado por este tempo, muito obrigado pela vida de cada um dos teus servos, ó Pai, tuas servas que puderam estar aqui juntamente conosco, Senhor, aprendendo mais um pouquinho para podermos melhor servir na tua obra. Pedimos que nos ajude, ó Pai, nos dê força, graça, entendimento, ó Senhor amado, que possamos, ó Pai, desenvolver, ó Pai, a cada dia mais, meu Deus. Dá-nos, assim, uma noite de paz, uma noite de bênção, nos guarda, nos livra, Senhor, de todo mal, é o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, fiquem com a paz do Senhor Jesus. Amém? Paz, Senhor, amém. Amém. Amém, fiquem com Deus.